Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Resenha Literária em algum lugar do jardim, que parte do pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, a cada semana, toda quarta-feira, às 20 horas, eu trago aqui para vocês uma obra da minha estante, da minha biblioteca espírita. Num primeiro momento, eu apresento a obra que eu trago como indicação da semana. No segundo momento, eu recebo aqui o meu querido amigo Silvio Mariano, e ele apresenta a obra que ele traz também, a flor do seu jardim, da sua estante espírita, e a guisa de indicação começamos a conversar sobre a obra que Silvio Mariano nos traz. Na noite de hoje, teremos duas biografias da primeira plana, não é? Da estante espírita, de primeiríssima qualidade. Mas vamos iniciar elevando o pensamento a Deus, pedindo a proteção, a cobertura do mundo espiritual, que nos inspire a fazer bons comentários, que desperte o interesse do público que nos assiste pela leitura. Evidentemente, a leitura espírita, que é o objetivo que estamos aqui de divulgar, o livro espírita. Então, pedindo permissão a Deus, a Jesus e os bons espíritos, iniciamos a nossa resenha literária da noite de hoje. Então, meus queridos amigos, não é? Esse mês é um mês de uma alma muito querida, não é? De todo o movimento espírita, uma alma nobre, um amigo maravilhoso, não é? Mas também um grande escritor e um grande historiador. Eu falo de Luciano Clay Filho, que nasceu no mês de fevereiro. Então, eu e Silvio Mariano, a gente está aqui homenageando este grande historiador, grande pesquisador, mas no caso em pauta aqui da noite de hoje, esse grande biógrafo. Primeiramente, claro que eu vou falar, eu sou suspeito, porque eu tenho um programa com ele, não é? Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, mas trago aqui a sua obra-prima, Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão. Tá? Se calhamaço, uma obra maravilhosa, né? Uma obra completa, escrita sobre Bezerra de Menezes no Brasil e no mundo. Não? E vemos o Bezerra desde a infância, toda a árvore genealógica de Bezerra de Menezes é um estudo de historiografia, não é? Mas vamos estudar também os lugares onde ele viveu, onde passou, sua família, sua atividade profissional, as demais atividades, não apenas como médico, mas como político, como empresário, como historiador. Bezerra de Menezes, eu não vou dizer a semelhança do Clay. O Clay é a semelhança do Bezerra de Menezes, porque o Bezerra de Menezes foi um grande historiador, chegando a biografar figuras como Dom Pedro II, então, e tantas outras obras. Né? Foi político até o fim da vida, né? Aquela coisa que o movimento divulgava, que ele se afastou da política horrorizado, lendo engano, viveu a política até o fim dos seus dias. Né? Então, essa figura notável que, com o seu clã de almas maravilhosas, né? Reencarnou aqui no Brasil. Essa alma que tinha vínculo até com Santo Antônio de Pádua, né? O Fernando de Bulhões, o querido Antônio de Pádua, de tão grata memória para o movimento espírita, tão citado pelo seu dom da ubiquidade, que defendeu o pai, né, numa cidade longe, distante de onde ele estava. Né? Então, e Antônio Conselheiro, né? A relação que houve, troca de correspondência com Padre Cícero Romão Batista, e revelações em cima de revelações. E o chamado religiosista Bezerra de Menezes foi simplesmente o mais científico dos espíritas oitocentistas. Ninguém viveu tanto, experienciou tanto a ciência espírita como
Bezerra de Menezes. Já viste a sua obra-prima, Loucura sob o Novo Prisma, não é? Então, meus irmãos, é uma revelação atrás da outra. Essa obra aqui, eu creio que, para ser superada, vamos levar mais de século. Se for superado um dia, né? Então, é a obra-prima biográfica de Bezerra de Menezes e obra graças ao talento, a este afã do pesquisador incansável, o querido Luciano Clay Filho, que é o presidente do Memorial Bezerra de Menezes, né? Eu disse a Clay em um dos programas e reafirmo aqui, o desiderato de sua vida foi cumprido. Ele reencarnou para escrever esta obra-prima. Claro, no campo coletivo, a sua missão no campo coletivo, no movimento espírita, foi cumprida. Ele está cumprindo agora a sua tarefa individual também, que é o compromisso de todos nós ante a vida, com a família, com os filhos, com a esposa, com os amigos. Isso ele vai continuar cumprindo, mas o seu desiderato maior está aqui, né? Como oferta ao movimento espírita. Luciano Clay Filho, Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão, né? Essa obra que é o encanto, né? Para quem gosta de Bezerra e estuda Bezerra, né? Pessoal, mas eu vou abrir aqui a nossa sala para a gente receber o querido Silvio Mariano, que ele vai trazer outra biografia do querido Luciano Clay, né? Vocês vão ver qual daqui a pouquinho, né? Outra biografia notável, e aí vocês vão ver a real dimensão deste grande historiador e grande biógrafo, né? Vão ver mais ainda. Então, 2 minutinhos aqui, vamos trazer para a nossa sala o querido Silvio Mariano. Bom, meu amigo Silvio Mariano já está aqui comigo em nossa sala virtual. Silvio Mariano, boa noite. Que prazer estarmos aqui em mais uma semana. E que surpresa você nos traz hoje, Silvio. Tudo bom? Boa noite a você, Bruno, e aos amigos que nos acompanham. A surpresa da noite é esse belo trabalho de Luciano Klein sobre Viana de Carvalho, O Tribuno de Icó, uma bela obra na qual ele homenageia, vamos dizer, seu conterrâneo, que ele é cearense, Viana de Carvalho, e, ao mesmo tempo, ele coloca, por exemplo, na introdução. Eu gosto muito de biografia, Bruno. Quem começa a conhecer as pessoas, as dificuldades. E eu fiquei feliz porque na apresentação do livro tem o nosso amigo Eduardo Carvalho Monteiro. Nosso, nós admiramos pelo muito que ele fez em termos, vamos dizer assim, da história do Espiritismo no Brasil, não só no Brasil, mas também no mundo. Então, essa obra é uma obra-prima. Luciano Klein, esse velho conhecido de todos nós, que admiramos, não só essa obra, mas ele também, eu sou um grande admirador, que sou possuidor do livro sobre Bezerra de Menezes, uma grande pesquisa de mais de 30 anos. Então, Luciano Klein, eu estava pensando hoje à tarde, eu digo, olha, uns pontos aqui do Brasil que deu grande produção de escritores e de trabalhadores foi o Ceará, a Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Curitiba também teve uns grandes trabalhadores da doutrina. Pernambuco aqui ficou na tangentezinha, mas é assim mesmo, a programação espiritual é feita e eu fico só querendo que a própria espiritualidade promova mais gente para a Seara tornar um novo dinamismo, que o espiritismo precisa do apoio de todos nós. Silvio, querido, me diga uma coisa, Silvio. Quem foi, afinal de contas, o coronel Viana de Carvalho? Que homem foi esse? Olha, Viana de Carvalho foi um espírito que reencarnou no Ceará já programado
para dar uma grande difusão no, para o espiritismo. Primeiro, ele, vamos dizer assim, o ser militar, a sua formação de engenheiro militar, ele normalmente era, como é normal no meio do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, as pessoas são transferidas. Então, onde ele chegava, ele ia lançando a semente. Então, Viana de Carvalho foi essa pessoa que foi programada pela espiritualidade, porque, segundo Divaldo, foi o maior orador espírita do Brasil. Era algo de que se, vamos dizer, onde ele chegava, ele também foi maçom, ia nas lojas maçônicas divulgando o espiritismo, principalmente naquela época das grandes dificuldades, e o próprio espiritismo se via, vamos dizer assim, recebendo pressões, principalmente da Igreja Católica. Então, a maçonaria ajudou muito para que fosse amenizado, porque maçom, praticamente a elite do Brasil, grande parte era maçom, e com isso conseguia amenizar-se. Então, ele, o Viana de Carvalho, para mim é uma parte, uma pessoa toda especial, tão especial que o nosso querido Luciano Klein e Cajazeiro fizeram Palavras de Viana de Carvalho, que é um outro livro. Luciano fez também A Mensagem Eterna Divina de Carvalho. Então, quer dizer, você veja que o próprio Luciano Klein é um grande admirador dessa personalidade. Então, Viana de Carvalho prestou esse relevante serviço. Inclusive, vamos dizer assim, detalhes de uma ligação que no decorrer do programa nós podemos lembrar, que foi dele com Divaldo Pereira Franco. Edivaldo chegou a psicografar uns 5 livros dele, grandes livros ligados ao espiritismo, como divulgação doutrinária. Mas Divaldo conta um fato, que quando ele foi fazer a primeira vez uma palestra no Rio Grande do Sul, num teatro, ele ouviu uma melodia de um violino, porque Viana de Carvalho é um exemplo violonista. Então, ele contou a história para Divaldo, que havia uma vinculação muito grande entre os dois, até de reencarnações, e que naquele mesmo auditório, que parece que era um teatro, ele no passado, quando estava reencarnado, e Divaldo estava desencarnado, faziam feito uma cobertura, como se fosse um ajudante espiritual dele. Então, essa ligação permaneceu. Não sei se você sabe que quando ele ficou doente, ele veio desencarnar na costa de Amaralina, lá em Salvador, no navio. Silvio, são histórias deliciosas do Viana de Carvalho. Mas, Silvio, houve um momento na vida de Viana de Carvalho que ele sofreu uma perseguição, uma pressão da igreja, querendo até removê-lo de alguma localidade. Olha, o Viana de Carvalho incomodava muito, principalmente a igreja daquela época. Então, quando ele estava servindo lá em Alagoas, que segundo Luciano Klein, disse que era o estado mais burguês mais burguês do Brasil e conservadora. Então, teve lá um cônego que pressionou para fazer uma remoção dele lá, que estava perturbando, vamos dizer assim, a ordem e o bom andamento em termos assim, de religião. Porque o problema é o seguinte, eu fico pensando, a questão de Viana, a mesma coisa que acontecia na época de Jesus, que ele pregava e as sinagogas iam esvaziando, e normalmente esses líderes religiosos se incomodavam e começaram a perseguir Jesus. A mesma coisa, ele foi uma vez, quando parece que foi ao Rio de Janeiro, você sabe que o Rio de Janeiro era a capital federal do Brasil, e o alto comando
na época que vinculava principalmente o exército, todas as tropas da Marinha, da Aeronáutica, tudo no Rio de Janeiro. Então ele tinha que, uma vez no ano, ir, por conta da patente dele, e se apresentar a qualquer coisa. Mas só que nessa época, quando ele foi se apresentar lá, para mostrar o trabalho que ele tinha desenvolvido no Estado, ele foi chamado lá por um general para se explicar porque tinha recebido uma informação da própria igreja que ele estava prejudicando e incomodando. Então, um militar aí que o Brasil, naquela época, não era laico, era ligado à Igreja Católica, ele tinha que ser removido. Aí o general disse que fez devia ser o general e outras pessoas lá de patente, porque ele já, na época, já era major, então foi tentar, assim, foi falar com ele, perguntar o que estava vendo. Ele pediu a palavra, mas disse que o general não deu um certo desprezo, não deu. Quando ele terminou, o general, quer dizer, colocando palavras fortes, dizendo que ele estava com seita, e isso não fazia bem a nível de uma pessoa de patente e tudo isso, ele depois pediu a palavra. Meu amigo, o homem com a cultura que tinha, era um engenheiro militar, ele mostrou o que era a filosofia, mas de alta profundidade. Eu tentei localizar, já consegui ver o que foi que ele disse ao general. Na mesma hora, o general se desmanchou, viu a profundidade. Eu acho que o general procurou o chão e não encontrou. Ele disse: "Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou lhe remover, mas vou lhe remover de Alagoas para o Paraná." Ó, no Paraná, você sabe que o movimento espírita lá sempre foi muito atuante e muito organizado. Lá no Paraná, então ele saiu levando, era Bahia, Pernambuco, inclusive ele serviu aqui na 7ª Região Militar, foi comandante. Então, nessa condição toda, ele, inclusive, aqui implantou uma instituição chamada Cruzada dos Militares Espíritas, que fica ali do lado do Tacaruna. Essa instituição ainda hoje funciona. Então, esse cumpriu o seu dever como cidadão e como espírita. Viana de Carvalho. Meu Deus, são tantas lutas que esses homens têm que enfrentar, né, Silvio? Meu amigo, veja bem, Silvio, você se lembra daqueles célebres debates entre Herculano Pires e Quevedo? Se Me lembra, não? lembro. Veja bem, Memoráveis. Quevedo queria destruir o espiritismo, né? Silvio, o querido Viana de Carvalho, também à sua época enfrentou alguém que queria destruir o espiritismo, um tal de Van Essen. Exatamente. Houve isso, houve. Inclusive, esse padre já tinha tido um problema com Caiba Schutel, Matão, provocou na Semana Santa, tudo isso. E ele, em seguida, também começou, vamos dizer assim, querendo prejudicar, porque você sabe o seguinte, a ideia maior da igreja era essa, era eliminar pela base, mas como nós sabemos, a doutrina espírita é uma doutrina divina, e os homens não têm capacidade, porque não é os homens. Talvez se fosse ficar só vinculado aos homens, já nem existisse. Mas como isso aí já vem de 1857, Kardec com uma base, essa espiritualidade dando as instruções no livro dos Espíritos, então ele diz que quando os homens calassem, as pedras falariam, os céus. Então diz que vinha aquele mensageiro para exatamente divulgar essa tarefa que foi concretizada por Kardec, que, do meu ponto de vista, deveria ter maior, vamos dizer assim, divulgação pelos próprios espíritas,
porque pouco se fala de Kardec. E fala pouco e estuda muito menos. Então, o que acontece? Tem as revistas, tem a codificação, e tem as, hoje, inclusive, muitas dessas pesquisas que estão avançando e que, de qualquer maneira, nós deveríamos ter mais amor, porque ele foi um espírito de escola. Depois veio um mensageiro feito um Chico Xavier. Um dia desse eu vi aqui pela internet um cidadão querendo assim, assim degrinir a figura de Chico, falando sobre aquela questão daquele incêndio do circo lá de Niterói, uma mensagem de Humberto de Campos. Então, são essas coisas que a gente precisa de muito cuidado, e muito, né? A gente precisa de muita atenção. Silvio, eu queria que você falasse uma coisa agora que é no campo da mediunidade, mas já a mediunidade apócrifa, não é? Houve um jesuíta na época do querido Viana de Carvalho, com a mensagem apócrifa de uma grande personalidade, não é? Da literatura universal, não é? Um grande pensador. Houve uma comunicação apócrifa aí que o Viana desmascarou. Exatamente. Veja bem, olha, você veja como são as coisas. Vem o Jesus, a mensagem diz que era de um padre jesuíta, que também criticava e pressionava muito a igreja contra o espiritismo. Então ele mandou uma carta apócrifa para Vina de Carvalho dizendo: meu filhinho do coração, olha, eu estou aqui nas sombras, eu fiz um grande mal, que a igreja católica está certa. Hoje eu estou vendo aqui, eu é que estava errado. Olha, é só uma certa infantilidade, porque um homem como Viana de Carvalho, é, é, eu digo a você, Bruno, eu também no início assim aqui do Espiritismo, eu também já fui um pouquinho tolo, assim, de mensagem, entendeu? Porque a gente achava que recebia aquela mensagem, aí primeiro, foi uma mensagem mediúnica, mas a espiritualidade já no, em João já dizia, verifique se os espíritos são de Deus, porque ele já sabia que havia interferência. Então, um caso feito esse, de uma pessoa se passando um zombeteiro, eu acredito que Voltaire, lá no mundo espiritual, é que estava vendo a quantidade de coisa errada e se passando por ele para poder exatamente deturpar e achar, mas foi, vamos dizer assim, aniquilado logo por Viana, que era um homem muito inteligente. Esse livro de Luciano Klein é de uma beleza, que está dando tópicos, mas tem muitas informações, muitos detalhes, muitas coisas. Inclusive, ele fala aqui que Viana Carvalho não foi muito feliz no casamento, não, né, mano? Aí ele casou 2 anos, houve uma traição da esposa dele, mas você veja o que é. Ele manteve o trabalho dedicado e talvez aquela que em um passado chegou a agir de uma maneira, hoje, ele, na sua grandeza espiritual, deve ter perdoado tudo isso e amparado, não tem problema nenhum. São os equívocos da vida, não é? É, inclusive, eu tenho um amigo, Silvio, que termina um casamento, aí jogam tudo para o ar, se afastam da doutrina, né? Viana de Exatamente. Carvalho foi um exemplo. Silvio, mas eu ainda tenho uma pergunta importantíssima para você, meu amigo. O Luciano Clay, claro, a gente no momento, na atualidade, estamos nos debruçando muito sobre Bezerra de Menezes, é a obra mais recente, né? Mas, Silvio, o Bezerra a gente conhece o grande ícone, né? Agora você trouxe na noite de hoje essa beleza de biografia e outras aí de Viana de Carvalho. O Luciano Exatamente. Clay merece encômios, né, Silvio? Porque ele não é só um historiador, ele é um grande biógrafo, não é, Silvio Mariano?
grande biógrafo. Inclusive o seguinte, você veja o que a categoria de um educador, né, que ele é professor, ele disse que ele pôde, com essas pesquisas, ele analisar as psicografias de Viana de Carvalho, espírito e as informações e os estudos de Viana de Carvalho vivo. Então, ele diz que tem a certeza e que isso foi que deu um grande respaldo. Eu assisto sempre todas as lives suas aí sobre o doutor Bezerra, e ele diz exatamente que por conta disso foi que alicerçou mais a fé dele na doutrina espírita. Porque você sabe que hoje, já dizem, que eu não conheço, mas diz que tem tecnologia ligada à computação hoje, que pode analisar um texto e afirmar se esse texto é daquela pessoa ou não, através de, um, de uma técnica que é usada agora hoje muito, tudo que fala, até no YouTube, diz que ele é que se procura saber, sabe o gosto, é um dispositivo tecnológico ligado à matemática, para você ver. Ele diz o seguinte, que essa técnica é tão profunda que antigamente via aquelas fotografias astronômicas do Hubble e de James Webb, esse último telescópio. Então, diz que um trabalho que levaria, por exemplo assim, 6 meses, por conta dessa tecnologia é feita em uma semana. É algo, quer dizer, é a inteligência do homem trabalhando em prol do homem, não é? Então, é de uma grandeza que eu fico cada vez mais encantado e que nós estamos num século, está se fechando. Inclusive, não sei se está sabendo que Divaldo com 96, ele lançou um livro agora Joana. de Joana, quer dizer, o homem não para, o mundo de regeneração, Impressionante. né? Silvio, Né? olha, esse mês de fevereiro, né? Inclusive, eu soube no programa do domingo, o outro, né? Quando o querido Clay, domingo passado agora, né? Me revelou, né? Que ele faz aniversário em fevereiro. Então, a gente aqui homenageou Bezerra de Menezes na primeira parte comigo, Viana de Carvalho com você, mas a gente homenageia também esse grande historiador, esse grande biógrafo, e essa homenagem aqui também a gente dá um parabéns, feliz aniversário ao bom velhinho Luciano Clay. Silvio, 59 anos, mas ele Eu vi, parece com Bezerra, é um bom velhinho, né? exato. É um grande trabalhador da doutrina. Para ele eu tiro o chapéu. E aí no Ceará ele é um ícone dessa grande luta que não é fácil, não, de levar essa doutrina, e principalmente uma obra, feita aquela de Dr. Bezerra, de mais de 1.100 páginas. Não é um livro assim fácil de se escrever e, ao mesmo tempo, de dar divulgação, mas tenho certeza que o trabalho que ele fez de doutor Bezerra de Menezes tem sido um grande sucesso. O meu amigo Luciano Clay, olha, o Silvio Mariano disse que tira o chapéu para você, viu? Silvio aqui em Recife manda prender e manda soltar, viu? Você está bem na fita, viu? Silvio, querido, vamos encerrar, então. Você faz a Ah, prece final. vou fazer a prece. Vamos elevar nosso pensamento a Deus para que Ele nos abençoe e nos proteja, principalmente nesse mês de fevereiro, que é o mês ligado às festas mundanas, para que Ele abençoe a todas as instituições e a todos aqueles que ainda não puderam se desligar dessa condição material que é o carnaval. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Bem, pessoal, então, próxima quarta-feira, às 20 horas, estaremos aqui, eu e Silvio Mariano, com mais uma resenha literária simplesmente imperdível. E eu quero dedicar esse programa de hoje à minha mãe, Eva Tavares, que se encontra no plano espiritual. Né? Pessoal, até quarta-feira. Silvio Mariano,
E encontro marcado. Não acaba.